Queridas irmãs, queridos irmãos, então esse vídeo é de número 652. Recebendo o puxão de orelha aqui de vó Leontina, mas agilize. Mas por que tanta pressa? Por que a pressa? Se a eternidade está do nosso lado, a imortalidade do nosso lado, nós temos mais é que desfrutar. Para que pressa? Ah, mas assim você vai cansar o mesmo. Mas cansar o mesmo já não faz nada, vó Leontina. Cansar do quê? Com o quê? Mas ela é assim, né? É um colo. Vó Leontina é um colo. De forma que eu não tenho pressa. Capítulo 19 do papel do médium nas comunicações espíritas. A questão de número 652. Sequência. Isso acontece, então, os bons espíritos respondendo à pergunta de número 4 a Kardec. Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica, com relação ao conhecimento amealhado pelo médium em vidas passadas no pretérito. Então Kardec interroga os bons espíritos se aquele conhecimento ainda continua e se em dado momento aquele conhecimento ele não aflora. Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica, porque no estado de sonambulismo, o espírito, ou melhor, a alma, parcialmente desligada do corpo, parcialmente, ela consegue não só visualizar aqueles arquétipos, como também ela consegue recordar como que ela se interage com tudo aquilo que ela amealhou. Então, em meio àquela crise sonambúlica, é natural que determinados médios, aflorando-se, existe uma certa influência a mais. Porém, ainda uma vez, repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Temos dito que o estudo é tudo, o conhecimento é tudo. Não se aventure em nada que fores fazer sem antes o conhecimento. Não se aventure, principalmente na questão espiritualidade, na questão espiritismo, mediunidade, porque nós não podemos permitir, nós não podemos nos permitir sermos mistificados. E só são mistificados aqueles que permitem. A
própria pessoa é que permite. Por vários motivos, esses os quais o mesmo várias vezes já explicou, que nós não vamos perder tempo com estas questões, uma vez esclarecidas, já se encontram em outros vídeos, mas é preciso estudar. Então você observa que em momento algum, nós falamos mal, até porque o objetivo não é falar mal. Nós não apedrejamos, nós não desfazemos, nós não encontramos dificuldade em nada. Eu, principalmente, não encontro dificuldade em nada. Tudo que me é confiado, eu não sei porquê, tudo que me é confiado, parece que, pelo fato do prazer ser tão grande, parece que eu desenvolvo aquela responsabilidade praticamente sem ver. Porque eu não encontro dificuldade em nada. Eu não vejo dificuldade. Eu não sinto dificuldade. Eu não reclamo. Eu não consigo blasfemar. Eu não consigo me sentir magoado. Eu não me ofendo. Eu acredito, com todo respeito, que é o direito de todo mundo, que as pessoas que se sentem magoados, as pessoas que se sentem ofendidos, com todo respeito, é porque ainda não deixaram as fraldas mediante o processo evolutivo. Encontram-se ainda lá no maternalzinho. Com todo respeito, porque cada um é cada um. Então, quanto mais nós blasfemamos, quanto mais nós nos sentimos humilhados, quanto mais nos sentimos magoados, quem somos naquele momento ali? Qual o ser mais prejudicado? A pessoa? E imaginemos, se nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, temos que deixar registrado, né? Faz parte, a norma, 2022 anos atrás, se nosso Senhor Jesus Cristo, por algum motivo, tivesse se ofendido, onde estaríamos nesse momento? Primeiro, que nosso Senhor Jesus Cristo nem viria até nós. Então nós temos que parar, refletir. Você já parou para analisar, desde o berço até o momento de seu desencarne, Francisco Cândido de Paula Xavier? Francisco Cândido Xavier. Quanta dificuldade ele passou. Quantos percalços. E deixou o corpo físico na condição de uma estrela reluzente. Ah, mas nós não somos Chico Xavier. Todos nós somos. Acontece que ele enxergou a grandeza que havia dentro dele e nós não abrimos os nossos olhos para enxergar a mesma grandeza que há dentro de nós, havendo necessidade apenas de pegar o que nós possuímos e trabalhar com as nossas ferramentas. Por isso nos magoamos, nos ofendemos. E mediante essas situações todas eu dou risada.
Eu dou risada mesmo. Nesses momentos é que vó Leontina, ela puxa minha orelha. Mas, daqui a alguns dias, levando ao conhecimento de muitas pessoas, assim, amigos e amigas, né? No mês próximo, acredito que é agosto, sim, vó Leontina, ela vai trabalhar uma semana através do mesmo e ela vai expor o tema depressão à luz da doutrina dos espíritos, à luz da providência divina. Uma semana gravando vídeos a respeito da depressão. Olha que maravilha. Eu já estou pensando em ficar deprimido, só para que ela me dê colo durante essa semana. Eu estou rogando a Deus que a depressão chegue até a mim, para que ela me ensine durante esta semana de exposição como me curar. Agora você imagina muitas pessoas fugindo da depressão e eu indo ao encontro da depressão. Não há nada melhor que a dor. Isso não é masoquismo. Não há nada melhor que a dificuldade. Não há nada melhor que as tempestades. Nós só provamos que somos competentes a Deus e a nós mediante todas as tempestades, todas as dificuldades. Porque o padre, ele diz lá mais ou menos assim, não sei porque fui mexer nessa história, mediante a tristeza, a alegria, a dor, né, e tudo mais. Eu não entendo muito dessas coisas, não sei eu mesmo, ele é que entende essas coisas, desses dizeres. Mediante a dor, mediante a riqueza, mediante o sofrimento, tal, alegria. Mas muitos, se estão bem, estão juntos. Mas mediante algumas dificuldades, desaparece a pessoa. E mediante todas essas situações eu dou risada. Eu não sei porquê, eu acho que, com todo respeito à colocação, porque eu detesto usar certos termos, mesmo não sendo pejorativo. Porque eu não me sinto no direito de lançar palavras que possa denegrir ou ferir o ouvido e o coração das pessoas. Então, antes de pronunciar, eu me coloco no lugar das pessoas. A vera, se todo mundo fosse assim. Não são? Não. Mas se as pessoas não são, vamos procurar nós que temos esse conhecimento, colocar em prática. Porque as pessoas têm o hábito de dizer assim, nossa, nós estamos ouvindo isso, mas se fulano, se cicrano, se bertana agisse dessa forma, né, o mundo seria bem melhor. Não, nós não podemos nos preocupar com as pessoas. Eu não estou dizendo aqui o que você está ouvindo, eu não estou dizendo para as pessoas. Eu estou dizendo para mim mesmo.
Tem um espelho à minha frente. Toda vez que formos pronunciar alguma coisa, devemos pensar: à minha frente há um espelho e eu estou vendo à minha frente nada mais, nada menos que a minha própria imagem refletida no espelho. Porque nós não temos esse direito. Nunca que aqui nos encontramos determinando medidas a ninguém, imposições a ninguém. Então nunca que devemos pensar: ai, se fulano ouvisse isso, ai, se cicrano ouvisse isso, ai, se o mesmo ouvisse isso, que maravilha que ia ser. Não. Vamos esquecer as pessoas. Vamos nos preocupar conosco, né? Com a gente mesmo. Tá bom, vó Leontina. Vou obedecer a senhora, porque senão depois eu vou perder o meu colo, o colinho. Apesar que eu já perdi mesmo, né? Então, fazer o quê? Eu não posso levar adiante esse assunto, mas eu já perdi, não adianta a senhora, tanto eu quanto mesmo, nós já perdemos o colo, nós já sabemos já da traição da senhora já, né? Então não precisa vir com desculpa. Então, na pergunta de número 5, Allan Kardec pergunta da seguinte forma: as comunicações que provêm do espírito do médium. Olha para você ver, as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos. Interessante, né? As comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos. Interessante, Kardec. Sempre. Não. Sempre. Não. Pois, um espírito que não o do médium pode ser de ordem inferior a destes e, então, falar menos sensatamente. Então você observa que isso é relativo, dependendo muito da evolução de cada qual. Por isso que Vó Leontina, constantemente, ela nos diz que todo mundo está certo, no nível evolutivo qual cada qual se encontra. E é assim que as coisas acontecem. Porque como exigir? Como saber se a individualidade ela é brindada? Se a coletividade ela é brindada? O conhecimento ele é brindado, porque ele é individual. Ele é um atributo amealhado pelo ser durante o teu trajeto evolutivo, e ninguém, a não ser o Criador. E também nosso Senhor Jesus Cristo possui conhecimento das nossas qualidades natas, brindadas, mas ninguém. Por isso que nunca devemos dizer: eu me conheço. Ninguém conhece ninguém. Eu me conheço. Eu não me conheço. Quando eu digo que eu me conheço, estou assumindo que eu não me conheço. Agora que eu não perco, eu particularmente, que eu não perco tempo com as coisinhas insignificantes, eu não perco.
Olha, eu acredito que para me tirar do sério, uma galáxia precisa cair sobre a minha cabeça. Uma galáxia. Agora, por que que eu estou usando uma galáxia? Porque eu sei que uma galáxia nunca vai cair em minha cabeça. Então, se ela nunca cai na minha cabeça, então eu posso dizer que para me tirar do sério, não está fácil. É bem possível que a outra pessoa saia enfurecida que eu. Eu tenho que me preocupar comigo, porque depois dos males, eu quem sentirei. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo. No sonambulismo, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas, ou melhor, boas, o qual não raro diz coisas muito boas, quase não raro, porque é aquilo que o eu encontra nos teus arquétipos, é natural. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium? É de extrema importância essa pergunta. O espírito que se comunica por um médium transmite seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Muitas pessoas, é óbvio que não vai dar tempo para esclarecer muitas coisas, vai ficar para o próximo trabalho de gravação, mas eu fico maravilhado com a oportunidade quando me é concedida de aqui me encontrar, de rever os amigos, as amigas, procurando trazer um pouquinho assim mais de ânimo às pessoas. Mas muitas pessoas vão refletindo a respeito dessa pergunta, porque nós não vamos adentrar a resposta. Muitas pessoas acham que os espíritos, eles entram no corpo do médium, que não tem nada a ver. Os espíritos, eles agem através das sintonias. Um espírito pode encontrar-se 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros e se comunicar através de um médium numa casa espírita. Principalmente uma casa espírita assim, com maiores responsabilidades. Vamos usar esse termo. Ele pode, porque é sintonia. O espírito não precisa estar rente ao médium para entrar em sintonia com o médium. Perispírito, espírito com espírito. Sintonia. Então você entendeu. E se você entendeu, é com todo respeito também. Mas você entendeu que o espírito manifestante, o comunicante, ele não precisa estar ali, rente ao médium. Muitas pessoas imaginam que o espírito comunicante entra no corpo do médium. Outros já imaginam o espírito ali ao lado do médium. Eu não vou dizer que essas pessoas estão erradas, porque quem sou eu? Um dia eu pensei que fosse também dessa forma. Eu pensava. Mas quando eu aprendi
Eu pensei, meu Deus, que isso? Então, um espírito pode encontrar-se 10.000 quilômetros de distância daquela casa no momento dos trabalhos, que os mentores podem interligar aquele espírito ao espírito do médium, interligar o perispírito daquele espírito ao perispírito do médium. 10.000 quilômetros. Agora é bom dizer que cada caso é um caso. Nós temos que entender que os espíritos muito elevados, mas muito elevados, que através de certos médios que se encontram na Terra, raramente eles se fazem presente quando transmitem uma mensagem. Através de Francisco Cândido Xavier mesmo, centenas de espíritos de escola em planetas residindo, de lá eles transmitiam a mensagem que é canalizada através da sintonia de Francisco Cândido Xavier, chegavam a ser grafadas no papel. Mas esse assunto vai se estender depois no próximo vídeo. A todos, a todas, muita paz.